Romanos é um livro tremendo. E é importante que você vá lendo, leia em casa antes, leia o livro antes em casa, ore a palavra, pega o versículo, confesse aquele versículo, deixe que a palavra seja viva no seu espírito, deixe que ela aqueça o seu coração, amém? Mesmo que a princípio você não entenda exatamente tudo o que está escrito, mas eu tenho certeza que a cada domingo pela manhã, o Senhor vai nos abrir a palavra, ela vai ser clara diante dos nossos olhos, não haverá nenhum de nós que não vai compreendê-la, porque ela vai ser clara e vai ser viva, amém, meus irmãos? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, nessa hora nos colocamos diante do Senhor, invocamos o Senhor neste lugar, que a tua unção, que traz revelação, entendimento, sabedoria, venha sobre nós nessa hora e muda-nos pelo poder da tua palavra. Ela é o poder do Senhor para nossa salvação, transformação, santificação. Ó Deus, e que haja em nosso coração o teu gozo nessa manhã, por nos alimentarmos de ti. Seja o Senhor nosso alimento, tua palavra o nosso alimento nessa manhã. Ó Senhor, tira todo o véu, toda a escama dos nossos olhos e dá-nos luz em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Nessa manhã, vamos continuar falando, seguindo o raciocínio de Paulo. E apenas para podermos pegar o fio da meada, no capítulo 1, quantos estavam, não, eu penso que muitos estão de férias, estão chegando aos poucos, mas quantos não estavam aqui domingo passado, nem no anterior? Muitos. Compre a fita. Particularmente do primeiro dia de Romanos, que foi uma revelação tão maravilhosa sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno. Mas Paulo, ele tem algo em mente. Romanos é um tratado espiritual. E aqui em Romanos, nós vimos, está a revelação do Evangelho de Deus. Romanos é o quinto Evangelho. Nós vimos que enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João falam a respeito do Evangelho, das boas novas de Cristo, que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós, Romanos fala do Evangelho do Cristo ressurreto, que se levantou dos mortos e hoje, pelo seu Espírito, pode habitar dentro do nosso coração, do nosso próprio Espírito. É também um Evangelho de Deus. E Paulo, e olha, nós precisamos de Romanos. Sem Romanos, não poderíamos compreender completamente as boas novas do Evangelho, e nem as implicações, e nem a repercussão que teve a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Por isso, só recapitulando, Romanos começa com uma introdução, onde Paulo fala do Evangelho de Deus. Do versículo 1 até o versículo 17 do capítulo 1, tá bom? Do capítulo 1, Paulo faz uma introdução e ele fala o que é o Evangelho. Amém, meus irmãos? Quantos se lembram disso? Mas, a partir do verso 18, e até o capítulo 3, verso 20, tá bom? Paulo começa uma longa sessão. Então, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo fala a respeito da ira e da condenação de Deus. A primeira condição para alguém receber a salvação é reconhecer que é pecador. Para que as boas novas do Evangelho de fato sejam boas novas, você tem que compreender, colocar como pano de fundo a condenação e a ira de Deus. E antes que um doente possa ser tratado, ele precisa reconhecer que é enfermo e precisa do remédio de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A enfermidade é o pecado. O pecador é o doente. Se esse doente, que é o pecador, não reconhece a enfermidade do pecado, ele não pode ser curado. E Paulo então começa o seu raciocínio. E ele começa mostrando a condenação de Deus sobre 4 níveis. Primeiro, acompanhe no capítulo 1. Do verso 18 até o final do capítulo 1, verso 32, Paulo mostra a condenação de Deus sobre toda a humanidade. Paulo mostra que o homem é indesculpável, porque o homem pode conhecer a Deus através da criação. E nós falamos aqui a respeito de revelação geral e revelação especial. Eu não vou voltar nesse detalhe, ouçam a fita. E Paulo mostra que todo homem, até aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, são indesculpáveis diante de Deus. Porque o que de Deus se pode conhecer, eles podem contemplar e ver através da criação. Porque a criação fala de Deus, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. No capítulo 2, do verso 1 até o 16, nós também vimos na reunião passada, Paulo fala da condenação de Deus sobre os moralistas. Então preste atenção. Primeiro ele condena toda a humanidade e diz, olha, a humanidade é indesculpável.
transformaram a glória de Deus em aparência de animais, répteis, quadrúpedes e até na aparência humana. Se corromperam, entraram para pornografia, para sujeira, para licenciosidade. Mas aí poderia bem ser que alguns moralistas ouvissem Paulo falando e dissessem: bom, Paulo, nós não nos enquadramos nesse padrão, não vivemos assim. Paulo então fala a respeito dos moralistas, porque eles mesmos condenam aquilo que eles mesmos fazem. E se não fazem às vezes na prática, no dia a dia, em ações, fazem em pensamentos, em intenções e em desejos. Mas Paulo então continua, e é o que eu vou continuar agora. E ele começa a falar que talvez os moralistas se calaram, mas poderia bem ser que os religiosos se levantassem. E aqui Paulo começa a mostrar a condenação de Deus sobre os religiosos. E esse é o nosso tema nessa manhã. Queremos falar que todos estão debaixo da condenação de Deus. Tanto aqueles que vivem no mundo de maneira imoral, quanto aqueles moralistas que procuram ter um padrão de vida e ética superior, quanto aqueles religiosos que até têm revelação especial de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que sabem aquilo que vai no coração de Deus. Também esses são passíveis de julgamento de Deus. Vamos ler? Verso 17, Romanos 2. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Eu sei que ao ler o texto você pode falar, puxa vida, parece tão difícil, parece tão obscuro. Na verdade o texto é claríssimo. O problema é que Paulo é um grande escritor. E Paulo se recusa a escrever de uma maneira vulgar, de uma maneira coloquial. Então Paulo, como um literato, alguém culto, escreve de uma forma muito culta. Mesmo porque a intenção dele não era atingir apenas as pessoas comuns, mas aqueles que eram
entre aspas, filósofos, doutores da lei. E Paulo, então, usa aqui de um estilo literário que era comum nos seus dias, chamado diatribe. Que estilo é esse? Paulo sempre faz perguntas e responde. Muitas vezes ele pega as perguntas da boca dos seus opositores e adversários e coloca no texto. E não fique pensando, na verdade, que é apenas o estilo literário. Havia pessoas que se opunham a Paulo. E dessa maneira, ele vai expondo o texto, fazendo perguntas e ele mesmo oferecendo as respostas. Mas preste atenção, o texto aqui fala a respeito dos judeus. Os judeus aqui é que são colocados na mira. Por quê, meus irmãos? Porque o judaísmo é a maior religião. Alguém diz, pastor, não é a maior. A maior, na verdade, não é o judaísmo. Quando eu digo maior, não me refiro ao número de seguidores. Na verdade, no mundo não existem tantas religiões quanto se pensa. Na verdade, no mundo só existem, realmente, 3 religiões. Só 3 religiões. E dessas 3, apenas 2 realmente podem se qualificar como tal. Quais são as religiões que há no mundo hoje? A primeira de todas foi o judaísmo. Porque estabeleceu uma revelação de Deus, genuína. O Velho Testamento é uma revelação genuína de Deus. E depois o cristianismo, que usa o judaísmo como base e avança para algo superior, que é a revelação especial de Deus em Cristo, na encarnação, no Novo Testamento. Essas são 2 religiões que são cheias de realidade, cheias de substância. Uma imitação do judaísmo é o islamismo. O islamismo fala do Velho Testamento, só que ele é uma deturpação do Velho Testamento. Ele distorceu o Velho Testamento. Por exemplo, onde se diz que Abraão ofereceu Isaac a Deus, eles dizem que Abraão ofereceu Ismael. O Alcorão chega mesmo a dizer que Jesus era de Deus, profeta. E chega mesmo a falar que Jesus era maior do que Maomé. Mas não creem em Jesus. Falam até da crucificação de Jesus. Mas eles dizem que de fato ele não foi crucificado. Porque na hora que os homens iriam pregá-lo na cruz, desceu anjos do céu e livraram ele daquele momento. O que é mentira. Portanto, o Alcorão é um livro baseado em coisas falsas, mas também baseado nas verdades do judaísmo. O islamismo é assim. Alguém vai dizer, pastor, só tem essas 3 religiões? Sim. Confucionismo não é religião, é uma filosofia de vida. Budismo não é religião, é uma tolice. Porque no budismo não há Deus. Se não há Deus, não há religião. O budista acredita que o homem vai simplesmente entrar no estado de nirvana, que na verdade é um estado vegetativo, onde não há dor nem prazer, onde não há nada. É neutro, coisa alguma. Esse é o budismo. Portanto, algo tolo, sem sentido, porque não há Deus para eles. Alguém vai dizer, pastor, e o hinduísmo? Não é uma religião. O hinduísmo adora milhares de deuses. Portanto, é primitivo, é tolo, é promíscuo, é imundo, muitas vezes imoral. No hinduísmo se adora barata, se adora ratos, toma-se banho de urina de vaca para purificar os pecados. Agora mesmo vou tomar banho no rio Ganges, lá em Bangladesh, para purificar os seus pecados, um rio poluidíssimo. Mas eles vão. Então, a religião, na verdade, de cegueira, não é religião, de fato. Porque também é como o budismo, eles creem numa reencarnação constante. Também não há Deus. Então, religião, de fato, é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. De fato, essas 3 religiões existem. Sabemos que Deus passou do judaísmo. E hoje eles estão em trevas. E o islamismo não é uma religião revelada, de fato, por Deus. É humana. Sobra, então, o cristianismo. O texto que estamos falando aqui, Paulo coloca o judaísmo em foco. E começa a ministrar para os judeus. Portanto, o judaísmo é tomado aqui como padrão máximo de religiosidade. De alguém que vive religiosamente. Mas eu gostaria de contextualizar. Como não temos nenhum judeu aqui entre nós, não preciso de falar aqui para judeus, mas talvez tenhamos entre nós muitos religiosos. Então precisamos de falar hoje a respeito de religiosidade. Deus abomina a religião. Porque religião é algo que afasta o homem de Deus, em vez de aproximar. Ainda que a palavra religião, originalmente significa religar. Vem de religare do latim. Significa religar, tomar a ligação de novo entre Deus e o homem. Mas a religiosidade seria um religiosismo. Na verdade, desagrada a Deus. Porque religiosidade é aparência. O que é religiosidade? Por que Deus abomina? Porque Deus não está atrás de rituais.
Percebe? Nós não precisamos de ter aqui um ritual para adorar a Deus. Nós precisamos de um relacionamento vivo com uma pessoa, o Senhor Jesus. Nós não precisamos aqui de normas e regras de comportamento. Precisamos de uma pessoa vivendo dentro do nosso espírito, o Senhor Jesus. Nós não precisamos aqui, meus queridos, de fazer cerimônias, sabe, de purificação ou sei lá mais o que. Mas precisamos de uma experiência íntima, pessoal e até constante com o Espírito de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o cristianismo é uma religião completamente diferente das outras. Totalmente diferente das outras e em bases diferentes. Mas é possível você ser um cristão religioso. É possível você ser membro desta igreja e ser meramente religioso. É possível você vir aqui domingo após domingo, ir na sua célula semana após semana e ainda assim ser um religioso. Pastor, e o que significa então ser um religioso? Eu quero ver com você, Paulo coloca. Acompanhe na sua Bíblia. Se você quiser anotar, vou ser bem didático. Primeira coisa, no verso 17, diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu. Primeira coisa, todo religioso confia muito no nome exterior. Pode observar, as pessoas acreditam, porque faz parte de uma certa igreja, são salvos. E é possível que, talvez essa manhã tenhamos alguém aqui, não é minha intenção ofendê-los, mas alertá-los. Muitos de nós confiamos no nome Batista, não é verdade? Alguns acham que ser batista tem algum valor para Deus? Significa nada. O inferno vai ter batista também, não tenho dúvida disso. Porque nome não vai recomendar você diante de Deus. Não é uma questão de qual grupo você pertence. Não confie no nome. Não coloque a sua esperança no nome. Você vai ter uma grande decepção. Você pode ter uma grande decepção. Alguns confiam no nome católico. E os judeus confiam no nome judeu. Eu sou judeu. Talvez haja alguém aqui que talvez esteja confiando também nisso. Eu sou evangélico. Porque evangélico é mais genérico, não é verdade? Não é tão exclusivista. Então nem tão sectário. Então eles ficam confiando pelo fato de serem evangélicos, automaticamente vão herdar o reino dos céus. Isso é um engano, meus irmãos. O fato de ter título não leva você a lugar nenhum. Não confie em nomes exteriores. Não confie na aparência exterior das coisas, mas tenha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Posso ouvir o amém dos irmãos essa manhã? Eu sei que para a maioria de nós não é necessário falar, porque videira não significa coisa alguma. Nós não precisamos de orgulhar do nosso nome. Não precisamos de preocupar com o nosso nome. Isso é muito bom. Entende? Isso é muito bom para nós. Fuja da religiosidade, porque Deus abomina. Segunda característica, ainda no verso 17, diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus. A segunda coisa é que todo religioso possui um conhecimento mental da palavra de Deus. Todo religioso sabe algumas coisas a respeito de Deus e da sua palavra. Mas veja, isso é morte. Isso é morte. Algum tempo atrás, eu estava lendo um livro de um pastor, e ele falando a respeito do crescimento da igreja, ele dizia que nos Estados Unidos, o dia da Páscoa e, em segundo lugar, o Natal, são os dias em que as igrejas ficam lotadas de pessoas. Todo mundo vem para a igreja na Páscoa, para ouvir o sermão e receber a oração na Páscoa, e depois no Natal. Veja, na verdade, essas pessoas estão preocupadas com Deus? Na verdade, elas querem ter relacionamento pessoal com Deus? Elas querem só cumprir uma obrigação religiosa. Não, eu fui na igreja na Páscoa. Eu fui à igreja na Páscoa. E como eu fui à igreja, agora estou eximido. Posso ficar agora os próximos meses sem nem pensar em Deus ou nas suas coisas, porque eu cumpri um ritual. E é assim com muitas pessoas. E olha, meus irmãos, esse alerta é para nós, porque a maioria de nós aqui viemos da igreja católica. E eu não quero aqui falar mal de ninguém, me entenda. Mas a igreja católica, por si, ela estimula, meu querido, uma religiosidade. Porque as pessoas são preocupadas apenas com a cerimônia, com o símbolo. Se você foi lá e recebeu a cinza na testa, tá bom. Não tem problema o que você fez no carnaval inteiro. Desde que depois você vai lá e recebe a cinza na testa, você vai ficar eximido. Isso é religião. Deus abomina isso.
Não há valor nenhum na cerimônia em si. O que tem valor é a obediência, o relacionamento. Portanto, deixa eu dizer algo para você que é católico. Não confie em cerimônias exteriores. Não confie em água benta. Não confie em cinza na testa, nem em óleo na cabeça. Você também que é evangélico, muitas vezes vai nas campanhas. Você adora fazer campanha, vai em muitas campanhas. E o que importa é receber aquele óleo sagrado, o que importa é receber, o que mais? Aquela flor sagrada, nem sei mais o que eles fazem. Entende? E a unção está na Bíblia. Está na Bíblia a unção, meus irmãos? Está ou não está? Unção pode ser de Deus, mas pode ser só óleo na testa, mais nada. Quando é que a unção não tem valor? Quando é ela por ela mesma. Quando não vem acompanhada de obediência. Entende o que eu estou dizendo? Isso porque você está entre nós também. Deixa eu falar um pouco mais sobre conhecimento mental. Os irmãos sabem, o homem é um ser triuno. Diga, o homem é um ser triuno. Diga, eu sou espírito, alma e corpo. Quantos sabem disso? Espírito, alma e corpo. Se você não sabe, passa o cursão. Primeira matéria do cursão, você vai aprender isso. O espírito tem a função de ter contato com Deus e com o mundo espiritual. A nossa alma é a sede das emoções, é a sede do intelecto, é a sede da vontade, das lembranças, da memória e assim por diante. E o nosso corpo é o lugar onde temos as sensações físicas, temos contato com o mundo físico. Nós não servimos a Deus com o nosso corpo hoje. Preste atenção, Deus não está preocupado com trabalhos manuais hoje. Não é isso que interessa, porque Deus é espírito. E Ele apenas faz concessões para nós. Servimos a Ele fazendo coisas. Porque na verdade, Deus só pode ser contactado, só podemos ter comunhão e servi-lo no nosso espírito. E nós vimos lá no capítulo 1, versículo 9, que Paulo servia a Deus aonde, meus irmãos? No espírito. É aí que nós servimos a Deus. Acontece que aqui está o problema. Vou explicar isso para você entender com clareza. Tudo aquilo que é espiritual possui uma imitação da alma. Portanto, um crente almático, um crente que anda de acordo com a sua mente, um crente que anda de acordo com o entendimento humano, com a sua vontade humana, ele é natural. E ele pode imitar as coisas do Espírito. Então você vê duas pessoas pacientes, mas uma tem uma paciência espiritual, a outra tem paciência natural. Você percebe? Ele se esforça para ser paciente. Um tem humildade que procede do Espírito. O outro tem humildade da alma, é natural. Você percebe o esforço dele para ser humilde. A tentativa grande dele de alguma maneira mostrar aquilo. De ter uma maquiagem espiritual. E assim por diante. A mesma coisa acontece com o conhecimento da palavra de Deus. Você pode conhecer a palavra de Deus com a sua mente e pode conhecê-la com o Espírito. O mero conhecimento mental da palavra de Deus não garante transformação, não garante mudança de vida e nem garante favor de Deus. Precisamos de buscar do Senhor revelação, não nos contentarmos dia a dia em ouvir a palavra. E eu fico nesse sentido, preocupo muito com os irmãos aqui. Eu fico pensando se não somos também aqui na Videira um grupo de religiosos de elite, que gostam de ouvir palavras que são excelentes, que gostam de ouvir palavras que são profundas, e ficam no seu banco se orgulhando da palavra que está recebendo, sem perceber que isso só aumenta a sua condenação, caso você não pratique aquilo que você está ouvindo. Porque a quem é muito dado, muito também vai ser exigido. Se o Senhor nos tem aberto a palavra aqui, por um lado isso é bênção, se você obedece. Mas se você não busca do Senhor revelação, e encara isso como religiosidade, como apenas um desfrute semanal, se você vem aqui apenas para dizer, puxa, como é interessante, puxa, como é fascinante, puxa, como é legal, mas foi tão bom. Mas se essa palavra não entra na sua vida prática, no seu dia a dia, nós estamos brincando aqui de igreja. Estamos sendo apenas um monte de religiosos. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Eu sou pretensioso em Deus. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu não quero meramente entreter os crentes domingo após domingo, com a palavra interessante. Mas eu quero que essa palavra, que de fato vem do Senhor, possa encontrar guarida nos corações e produzir transformação de vida dia após dia. Amém, meus irmãos? Não venha para cá só para admirar a palavra. Não venha para cá para achar interessante a pregação. Não venha para cá para achar interessante a Bíblia e o livro de Romanos, ou Apocalipse, ou qualquer outro que estudamos aqui.
Não venha para cá para apenas ouvir. Venha para cá com interesse de ouvir de Deus na sua vida. E nessa manhã, essa é uma palavra devocional para você. Venha para cá para ser transformado pelo poder de Deus. E eu sei que nessa manhã nós temos religiosos aqui que precisam ser tocados pelo poder de Deus. Semana passada, enquanto ministrava, não tivemos tempo de fazer apelo, mas o Senhor falou no meu espírito que havia pessoas entre nós semana passada que estavam vivendo vidas em pecado e precisavam de fazer um conserto diante de Deus. E o mesmo Espírito falou comigo hoje também, que há pessoas entre nós, nesse dia, que têm vivido de maneira religiosa, às vezes até hipócrita, com aparência, sem realidade no seu dia a dia, e que precisam de fazer um conserto com Deus. Hoje é dia de fazermos consertos diante de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos avançar. Terceira coisa que o texto fala. Primeiro, o religioso é aquele que confia no nome. Acha que o nome vai resolver. Segundo, possui o conhecimento apenas mental da palavra. Terceira coisa, ele também possui um conhecimento exterior de Deus e da sua vontade. Isso também está no verso 18. E te glorias em Deus, que conheces a sua vontade. O religioso conhece a vontade de Deus. E por isso mesmo é cada vez mais indesculpável. Você consegue perceber? No domingo passado nós falamos para você que aquelas pessoas que estão aqui no capítulo 1, elas de fato conhecem a Deus, mas conhecem de uma maneira nebulosa. Elas sabem de fato da existência de Deus, mas não sabem de fato a vontade de Deus. Agora o religioso, ele é muito mais indesculpável. Porque além dele poder ver a glória de Deus na natureza, na criação, ele também conhece a revelação especial de Deus. Ele sabe a palavra de Deus. E o judeu se gloriava nisso. Nós temos a lei. Deus falou com Moisés. Deus nos deu a lei. E não é assim também conosco os crentes? Os crentes também não se orgulham de ter a Bíblia. E dizem, nós temos a Bíblia. Nós conhecemos a Bíblia. Até carregamos a Bíblia. Nós nos orgulhamos de seguir a palavra de Deus. Não somos seguidores de homens. Seguimos a Bíblia. E alguns até eventualmente leem. E alguns outros até praticam. Gostamos muito da Bíblia. Investimos muito tempo estudando a palavra de Deus. E fazemos bem em agir assim. Mas preste atenção, os judeus também se gloriavam na lei. E liam a lei, sábado após sábado, nós lemos domingo. E ouviam, mas não traduziam aquilo em prática. O religioso, ele professa abertamente, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, Deus existe. E Deus vai fazer as coisas, e até pregam. Mas há uma incoerência grande entre o que ele diz e aquilo que ele vive. E esse é o grande problema. É essa incoerência. Esta incoerência. Quarta coisa. No verso 18 ainda, diz assim, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes. Que coisa interessante, sendo instruído na lei. Ele aprova as coisas excelentes. Vamos ler um texto lá em Ezequiel, capítulo 33, verso 31, que ilustra o que é isso. Ezequiel 33, verso 31. Ezequiel 33, 31. Olha o que diz. Ezequiel está no Velho Testamento. Ajude a pessoa do seu lado a encontrar a referência. Então tem Isaías, Jeremias, depois Ezequiel. Diz assim, Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou seja, não põem em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Isso é interessantíssimo. Com a boca falam muito, louvam, erguem as mãos, falam que amam, mas no coração estão preocupados só com o tempo que vão perder, com o dinheiro que vão deixar de ganhar. É interessante ouvirmos muito isso, já ouvi muito isso. Pastor, não posso liderar uma célula, porque vai atrapalhar o meu trabalho. Veja, a única coisa que nós somos uma igreja muito domingueira, não temos tanta atividade assim. Depois que você faz o cursão, você vai fazer o que aqui durante a semana? Não temos cultos aqui durante a semana. Só temos o culto domingo e a célula. Só isso que nós fazemos basicamente. E algumas pessoas acham que ainda é muito, que vai atrapalhar ele financeiramente. Por quê? Porque estão embriagados com as coisas do mundo. Se alguém fica, como muitos de nós ficamos aqui, 12, 14 horas, envolvidos com trabalho, escola, estudo, alguns fazem suas teses de mestrado, doutorado, alguns estão trabalhando em 2, 3 empregos, ninguém acha desequilibrado. Todo mundo acha normal, é até elogia. Você é homem, tem que cuidar da família. Isso mesmo, você é mulher, tem que pensar no futuro, e tem que se cuidar, e tem que ganhar mais.
Mas se de repente alguém fala, eu quero ir para a igreja buscar Deus, eu quero jejuar uma semana, ou eu quero liderar, não, umas 2 células, já é tido como desequilibrado, já é tido como fanático, já é tido como alguém que está indo além da conta. E isso é religião. Isso é religião. Isso é religião. E olha, muitas vezes nós criticamos os judeus e dizemos que judeu gosta muito de dinheiro. Eu concordo, judeu gosta mesmo. Em segundo lugar, vem os crentes. Em segundo lugar, vem os crentes. E pode ter certeza, para fazer uma campanha aqui, para ganhar dinheiro, eu loto essa igreja. E fica gente do lado de fora. Não medem esforços. Tem que ficar sem comer quanto tempo? 50? Fico? Quanto eu vou ganhar depois? Deus vai me dar mesmo? Nós queremos o dinheiro. Estamos atrás do lucro. Esse é o fato. Precisamos de haver arrependimento entre nós. Não diga que é errado você querer ganhar o dinheiro. Me ouça. O que eu penso é que muitas vezes ouvimos e nos acomodamos e às vezes acomodamos na religiosidade. Continua o texto, olha o que ele diz, interessante. Eis que tu és para eles, está acompanhando aí? Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Sabe o que acontece aqui? O religioso, ele trata as coisas de Deus e as coisas da igreja como uma espécie de entretenimento. É isso que está dizendo aqui. Você está falando, olha, você, Aloysio, você para essa igreja, você é como um artista. O artista que canta, o artista que fala coisas bonitas, poéticas, e eles ouvem e saem dizendo, puxa, que interessante, puxa, como o nosso pastor, ele tem conhecimento, puxa, como ele tem cultura, que maneira interessante de falar, que ilustração, que profundidade, mas na verdade você está elogiando igual você elogia um ator de teatro. Na verdade você está falando como quem foi assistir um filme. Na verdade o que você espera é que cada culto seja gostoso. E alguém me disse ontem à noite, eu fiquei pensando no novo convertido, eu dou todos os descontos para ele. Pastor, é tão bom te ouvir. O irmão conta tanta historinha engraçada. Eu falei, eu vou parar de contar, quero ver. Não vou contar mais nada, eu vou dar só dura. Porque ele gosta de me ouvir porque eu conto historinha. Quem conta historinha aqui? Eu não conto historinha para ninguém aqui. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus para você. E a minha expectativa é que você pratique aquilo que você está ouvindo. Não estamos aqui brincando, mas muitos de nós cobramos. E a palavra tem que ser um doce entretenimento. E muitos dizem, pastor, parei de ir na igreja fulano, ouvindo a videira agora, porque aqui os cultos são gostosos. Aqui as reuniões são interessantes. Eu fico pensando em que nível? Porque se ele está falando de unção, amém, fique mesmo. Mas se está falando de entretenimento, porque de alguma maneira é interessante estar aqui, não fique mesmo. Entende? Nós queremos que você ouça a palavra e pratique. O religioso gosta de vir como quem vem vir o entretenimento. Nunca é para ele. Sempre para alguém que ele ouviu. Sempre para alguém que precisava de ouvir. Sempre para um vizinho. Sempre para outra pessoa. Não para si mesmo. Venha para ouvir a palavra para você mesmo, que toda ela é para nossa edificação. Amém, meus irmãos? No verso 18 diz, no final, sendo instruídos na lei de Deus. Essa é a quinta característica. O religioso é instruído. Muitos de nós pensamos que o religioso é estúpido, inculto, ignorante de Deus. Não é. O religioso é instruído. Ele sabe. Ele conhece. E os irmãos aqui, portanto, se enquadram nisso também. Somos instruídos mais do que a média das igrejas. Não falo isso para ensoberbecer a mim mesmo. Não para minha glória. Mas se eu falasse o contrário, seria mentira. Deus nos tem aberto os olhos aqui nessa cidade como ninguém. Não há outra igreja nessa cidade que tenha tido revelação que os irmãos têm tido aqui. Não tem outro povo que tenha tido o privilégio que os irmãos têm tido aqui nesta igreja. Deus nos escolheu para um propósito. E Ele nos tem revelado coisas para este propósito. Deus está nos preparando cada semana pelo lavar da sua palavra, pelo instruir da palavra. E a cada semana você é impactado e confrontado com o aspecto dessa palavra. Mas preste atenção, isso só nos torna muito mais indesculpáveis diante de Deus. Porque muitos outros não têm a chance de ouvir e não sabem o que você sabe. A maioria dos irmãos dessa igreja tem condição até de pastorear a igreja, você quer saber. Não falo isso, meus irmãos, de maneira leviana. Eu conheço os pastores do interior. São pessoas que não conhecem um terço que você conhece.
A maioria dos membros, dos líderes de célula dessa igreja, poderia liderar uma congregação que sairiam muito bem. Sairiam muito bem. E na verdade lideram, porque cada célula acaba sendo uma pequena congregação. Isso só nos torna indesculpáveis. Precisamos ser sérios diante de Deus, meus irmãos. Precisamos de seriedade diante de Deus. Que o Senhor nos livre de religião neste lugar. Nós somos um povo que tem experiência genuína com Deus, semana após semana. E servimos a Deus no nosso espírito e praticamos aquilo que ouvimos. Quantos dizem amém sobre isso? E por fim, vamos ler lá em Jeremias. Eu marquei um versículo que quero ler com vocês. Jeremias 32, 33. Jeremias 32, 33. Viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem advertência. São instruídos, esses judeus aqui, mas não praticavam. Sexto ponto e último ponto dessa parte. Do verso 19 diz assim: você que está persuadido de que você é guia de cego, luz para os que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças infantis, tendo a forma da sabedoria e da verdade. Esse é o que além do que convém. Mas o que é pior, é cheio de justiça própria. Sempre com a postura de pensar de si além do que convém. E o que é pior, luz para os que estão nas trevas. Não é isso que nós somos? Somos luz para as nações. E mestre de pessoas ainda infantis, que não sabem da fé. Veja, se isso se enquadrava no judeu, se enquadra muito mais. Lucas 18, verso 9. Propôs também esta parábola, leia na sua Bíblia. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ele orava de si para si. É ótimo isso, né? Normalmente a gente ora para Deus, mas esse orava de si para si mesmo. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, lidero uma célula, faço instituto bíblico, até vou no cursão. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano estando em pé, longe. Estavam todos os dois no templo, mas um estava perto, o outro estava longe. Não, eu sempre falo que tem uma teologia do lugar que você senta no prédio da igreja. Aqui fala que o fariseu estava no primeiro banco. O publicano estava no último. Então, os irmãos que gostam do último já sabem, né? E nós, pastores, só sentamos aqui na frente, mas não tem uma opção, né? Eu que mando sentar aqui na frente. Estou brincando, mas de fato tem uma ligação. Normalmente a pessoa, quando está fugindo de Deus, ela fica no primeiro banco, meus irmãos. Quem acabou de aprontar alguma, fica aqui na minha frente, na minha barba aqui. Lá no final, assim, olhando a nuca do outro, assim, né, para ver. E antes de eu orar, fazer a oração final, ele sai, ele fala, não, tem que sair para não dar tumulto. Tem uma teologia por detrás disso, não tenha dúvida. A não ser, claro, quem chega atrasado e não tem chance. Mas o texto diz, publicano, verso 13. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O religioso sempre faz relatório para Deus. Religioso gosta de relatório. Senhor, estamos trabalhando. E eu fico vendo, muitas vezes eu ouço pessoas vindo orar comigo, pessoas que estão em dificuldade financeira. E entra na minha sala e fala, pastor, não sei o que está acontecendo, pastor. Eu sou fiel no dízimo. Aí elas começam, então vamos orar. Elas começam a orar, Senhor, tu sabes a dificuldade que é para eu dar esse dízimo, mas eu dou todo mês. Agora, Senhor, eu reivindico do Senhor a tua promessa. Eu fico olhando, lembrando do fariseu. Não faça relatório para Deus. Quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta vai ser sempre humilhado. Em vez de chegar falando para Deus, Senhor, eu fiz, faz o seguinte, Senhor, eu nunca fiz o que é suficiente. Nunca dei o dízimo de tudo realmente. Ninguém aqui dá dízimo de tudo, meus irmãos.
Me fala quem que dá dízimo de tudo aqui? Ninguém. Porque para ser criterioso, tinha que dar o dízimo do presente que você ganha. Entende? Porque todo mundo ganha alguma coisa aqui eventualmente. Quem que lembra de dar dízimo da camisa que ganhou de presente? Ninguém. Não estou cobrando isso de você. Estou dizendo para você o seguinte: não se glorie de nada diante de Deus. Não se glorie de nada. Mas chegue dizendo: Senhor, de fato eu dou o dízimo como bom religioso. Mas tu sabes como muitas vezes sou avarento na minha casa. Tu sabes como às vezes, mesmo dando dízimo, ainda sou apegado com o dinheiro. E eu sei que tu és justo em tudo que tu fazes. E nada acontece comigo por acaso. Nem um fio de cabelo cai na cabeça por acaso. O Senhor permitindo. Por isso me humilho diante de ti nesse dia. Tem misericórdia. Remove a tua mão de cima de mim. Tem misericórdia. Sabe quem faz isso? Prospera. Quem faz isso? Vai longe. Mas quem arrogantemente vem até a igreja e diz: pastor, eu acho que essa igreja que é culpada. Essa aqui não é terra fértil. Eu semeio, nunca colho. Você brinca que nunca ouviu isso? Eu ouço isso. Eu sempre digo a mesma resposta. Eu falo: então procure uma terra fértil, meu irmão. É isso que nós somos. Um lugar assolado. Estamos precisando de mais de chuva de Deus. Se não chover realmente, nós somos secos, esturricados. Vá para um lugar onde você possa prosperar. Porque talvez aqui o Senhor queira fazer o contrário conosco. O Senhor queira tratar conosco, está no lugar errado. Procura o lugar certo. Eu sei que passa na sua mente isso. Você já deve ter ouvido pessoas falando de outras igrejas isso. Até já ouvi alguém dizendo que veio para cá por causa disso. Pastor, vim para cá porque lá onde eu estava não era terra fértil. É alguém que está buscando apenas o lucro. Ele quer servir a Deus, mas pensando no lucro. Não espere de Deus nada. O Senhor não tem nenhum compromisso com o religioso. Eu sei que é uma palavra dura nessa manhã, mas não sou eu que escrevi a Bíblia. E eu tive que orar muito para poder ter paz, para poder falar. E tem cargo para isso também. Avançando, meus irmãos. Paulo, então, depois de falar essas características todas da religiosidade, ele vem para um segundo ponto. Ele começa a falar da hipocrisia do religioso. E ele, a partir do verso 21, ele começa a descrever a hipocrisia. Ele faz algumas perguntas. Eu queria ver cada uma delas com você. Olha o que diz. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a si mesmo? Fala, mas não vive? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? O Paulo lança mão de 3 pecados aqui: roubo, adultério e sacrilégio. Sacrilégio é você tomar de maneira irreverente coisas sagradas de Deus. Talvez você sempre ouviu dizer que sacrilégio é só na igreja católica que tem, não é? Toda irreverência é sacrilégio. Quando você toca o sagrado de maneira profana, isso é sacrilégio. Primeiro Paulo fala a respeito do furto. Por que do furto? Porque o furto fala de cobiçar o que o outro tem, desejar o que o outro tem, ficar com raiva porque o outro tem. Furto é um conceito muito mais amplo do que simplesmente pegar algo que não é meu. Eu posso pegar essa Bíblia que não é minha, na ausência do Nilson. E eu sei que alguns fazem isso também. Eu sei porque a nossa igreja acontece isso, sei que nem todos, eu posso ficar à vontade para pregar isso aqui. Porque eu posso fazer um teste. Um dia eu falei que ia colocar uma câmera oculta na geladeira lá do nosso anexo. Porque não existe nada que eu deixe lá, que fica lá por mais de algumas horas. Nada. Porque sempre chega um irmão e pega. Algum tempo atrás era aniversário, não sei de quem, se era do Marcelo, Nando, não sei de quem que era. Fizeram uma torta e guardaram na geladeira. Quando foi cantar o parabéns, alguém serviu antes. Serviu antes. Você vai dar coisa à toa. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não foi eu que disse, foi Jesus quem disse. Se você não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Se você não consegue se segurar para não roubar um pedaço de torta, vai conseguir se segurar para não roubar milhões? Não, pastor, milhões eu não tenho coragem. Porque você é um covarde, mas continua sendo um ladrão. Um ladrão covarde, mas é ladrão. Entendeu o que eu estou dizendo? Não tenho coragem de roubar no meu trabalho tanto dinheiro, porque é covarde. Além de ladrão, é covarde. 2 pecados acumula. Por quê? Porque já provou que é ladrão, roubando coisas pequenas. E o texto fala disso. Você quer ver se é religioso? Vê se não tem cobiçado o que o outro tem. O carro do vizinho, é muito comum cobiçar carro. Ah, eu queria esse carro também. Mas o pior da cobiça não é desejar ter o que o outro tem. O pior é ficar com raiva quando outros têm. Por que ele tem ou não tem? Isso por detrás tem um roubo. O espírito roubo está por detrás.
Porque isso vai conduzir no final a isso. Quer dizer, é um mundo de injustiça. Fico pensando o que seria do mundo se cada um resolvesse levar para si o que quisesse. Que caos que não seria. Gostou, leva. Já pensou que caos? Seria barbárie. O furto é algo tão sério que estava lá nos 10 mandamentos. Por que eram 10 mandamentos? Porque Deus escolheu os 10 mais importantes. Os 10 que resumem tudo. E um deles é, não roubarás. E aqui que Paulo está dizendo. Quantos têm roubado do vizinho? Roubado no trabalho? A maneira de roubar no trabalho. Alguns roubam até papel higiênico no trabalho. Eu me lembro, eu trabalhei num órgão público uma época, há uns 15 anos atrás. E era um problema. Porque ia-se no banheiro, quando chegava, meu horário começava meio-dia. Se eu fosse meio-dia, tinha o papel. Se eu fosse meio-dia, 20h30, já não tinha mais. Eu ficava pensando, meu Deus, mas como que consegui usar tudo? Mas não usavam, levavam. Levavam. Se eu quisesse usar, roubava de um povo ladrão, que saqueia as repartições públicas. Saqueia, rouba. Ah, pastor, eu estou roubando caneta. O governador, não sei mais quem. É só uma ilustração, dizem eles. Rouba coisa muito maior. Então, você fica justificado de roubar porque o outro está roubando também? Será que vamos poder dizer isso para Deus? Senhor, eu roubei, mas eu roubei porque o Mauro roubou antes de mim. Deus vai aceitar isso? Não, eu roubei, mas eu roubei porque o presidente fulano, que foi até caçado, roubou também. Deus vai aceitar isso? Não. E o que te faz diferente do juiz Nicolau? Quem rouba milhões e quem rouba papel higiênico está roubando do mesmo jeito. Diante de Deus, qual de fato a grande diferença? Tem diferença diante dos homens. A consequência do roubo pode variar, dependendo do que se rouba. Mas para Deus é roubo. Para Deus é roubo. E hoje é dia de avaliarmos isso. Religioso não é preocupado com isso. Segunda coisa que Paulo pergunta, verso 22. Tu dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Prega contra a imoralidade, fala da televisão, fala de tudo isso. E o seu namoro é impuro? Alguém comentou comigo esses dias, pastor, não tenha ilusão. O namoro dos jovens é um namoro mundano. Eu falei, irmão, eu tenho ilusões, quero continuar tendo ilusões. Me recuso a ver os jovens dessa igreja dessa maneira. Pastor, mas você não sabe. Eu falei, não sei mesmo, só Deus é que sabe. Eu posso pregar pelo menos. Cuidado com o seu namoro. Porque você ensina, você prega contra. E nós até condenamos quem está lá fora vivendo na promiscuidade e nas orgias. E depois nós mesmos fazemos? Por isso é tão abominável, intolerável um pastor cometer adultério. E os pastores aqui sabem disso. Adultério de irmãos são facilmente tolerados e até temos paciência. Mas de pastor não tem jeito. Traições. Meus irmãos, isso é hipocrisia. Deus abomina os hipócritas. Aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Eu sei que não estou aqui hoje falando nenhuma revelação nova para você. Porque até os ímpios sabem o que estou falando para você aqui nessa manhã. Mas não venha para cá para ouvir coisas novas sempre. Venha para ser exortado também. Precisamos de praticar aquilo que nós falamos. O mundo tem uma ideia de que nós somos mais santo que eles. Porque nós passamos essa ideia para eles. Porque nós pregamos contra o pecado e condenamos o pecado. Mas temos que fazer mais do que isso. Temos de praticar. Temos que viver. Sua vida tem que ser moralmente irrepreensível. Não é só do pastor, não. Porque minha vida é irrepreensível. Jamais toquei numa outra mulher. Jamais nem vi uma mulher nua, pessoalmente, se você quer saber. Jamais toquei em outra mulher que não seja minha esposa. E nem irei fazê-lo em nome de Jesus. Mas deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes eu venço o pecado por causa da minha coerência. Porque eu quero continuar sendo instrumento de Deus. E sei que Deus não usa instrumentos incoerentes. Às vezes sua célula não cresce porque você é incoerente, hipócrita. Fala bonito, mas vive pessimamente. Terceira pergunta que Paulo faz. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Que coisa séria. Nós estamos entre aqueles que abominamos de fato ídolos. Para um evangélico, para um cristão genuíno, ídolos, imagens, são uma coisa abominável. Mas Paulo fala aqui que apesar disso, saqueamos o templo. A expressão que ele usa aqui, historicamente, está relacionada a um momento da história de Israel. Os judeus viviam fora. Moravam em Roma, moravam em Atenas, em todo o Império Romano, em Alexandria e tudo mais. E eles faziam coletas para ajudar o templo em Jerusalém. Separavam os dízimos, porque não podiam ir em Jerusalém. O que acontecia?
aquele dinheiro nunca chegava a Jerusalém. No meio do caminho, se extraviava. Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes, ignoramos essa questão aqui. Mas dar o dízimo é um aspecto. Se você retém para si o dízimo, está usando dinheiro sagrado. Olha o raciocínio. O dízimo é de Deus? Quantos concordam que é de Deus? É de Deus? Se é de Deus, é santo? É sagrado? Eu sei que você fala santo, santo é pequeno, sagrado é profundo, não é verdade? Sagrado assusta, não é verdade? Então, diga ao seu vizinho, o dízimo é sagrado, diga para ele. Agora preste atenção. O que acontecia no Velho Testamento com alguém que, de alguma maneira, profanasse alguma coisa sagrada do templo? O que acontecia com ele? Era morto. Não podia tocar na arca. Entende? Não podia entrar no lugar santo. Eram coisas sagradas. Em coisas sagradas não se mexe, não se toca. O que acontece com o crente quando ele pega algo que é de Deus e usa com coisas profanas? Às vezes usou o dízimo para passear, tirar férias, para comer, banquetear-se. Usou o dinheiro que não era dele para coisas profanas. O que você acha que vai acontecer com ele? Será tido por inocente? E aí você condena aqueles que adoram ídolos. Mas você profana o templo de Deus que é sagrado. Profana as coisas sagradas de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E é essa a hipocrisia da religião. Avançando, irmãos. Verso 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Sabe qual a consequência da hipocrisia? Dupla. A hipocrisia, em primeiro lugar, desonra a Deus. Você desonra a Deus quando fala e não vive. A segunda coisa é que você leva outras pessoas a blasfemarem contra Deus por causa da sua hipocrisia. Nós que deveríamos estar entre aqueles que levam as pessoas a adorarem a Deus, que as inspira, as exorta e as estimula a buscar a Deus, às vezes estamos entre aqueles que oferecem ocasião para que eles blasfemem e digam, não quero esse Deus dos crentes. Não quero porque eu não concordo com a vida hipócrita deles. Muitas vezes somos tidos como hipócritas, nós evangélicos, taxados como tais. Coisa séria isso. Você acha que alguém que desonra a Deus será tido por inocente, meus irmãos? Vai? Mas mais do que isso, é alguém que leva outros a desonrarem a Deus. Cuidado com a sua vida. Porque se você errasse só para você mesmo, tudo bem. O problema é que o nosso erro leva outras pessoas a blasfemarem de Deus. A partir do verso 25, Paulo entra no terceiro ponto. Paulo começa a falar não mais sobre o que é religiosidade, e não mais sobre a hipocrisia da religiosidade, mas ele começa a falar a respeito das cerimônias e das formas exteriores. Os judeus se gloriavam em duas coisas, na lei e na circuncisão. Contextualizando hoje, nós, evangélicos do tempo moderno, nos gloriamos de duas coisas também. Todo crente se gloria de ter a Bíblia, de carregar a Bíblia, de ler a Bíblia, e se diz conhecedor da Bíblia. E até prega para as pessoas, eu conheço a Deus, não quer conhecer a Deus agora? Nós falamos tão facilmente isso, eu conheço a Deus. Por quê? Porque nos gloriamos de ter a palavra, de ter a lei. Mas também muitos se gloriam no batismo. E ontem nós tivemos batismo aqui. Deixa eu dizer uma palavrinha para os irmãos. Batismo não salva ninguém. Batismo que não vem acompanhado de obediência é inútil. Entendeu o que eu estou dizendo? Batismo que não vem acompanhado de coerência, de comportamento de vida, não passa de cerimônia vazia, banho de piscina, em água suja. Com roupa imprópria ainda. E muitos se gloriam. Não, eu sou circuncidado, não posso ir para o inferno. Não, eu batizei, sou batizado agora. O diabo não toca em mim. Cuidado com isso. Cuidado, a proteção sua chama-se obediência. Fé e obediência. Se não obedece, Deus não tem compromisso. E olha o que o texto diz, verso 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. O batismo tem valor se você obedece. A ceia só funciona se você quer obedecer a palavra. E não fazer o que você quer, o que você entende. Porque se nós fazemos o que achamos só, o que pensamos ser o melhor, em detrimento de Deus,
Nós somos pessoas preocupadas só com cerimônia exterior. Mas mais do que isso, deixa eu voltar àquela questão dos rituais. Quantas pessoas confiam nos rituais exteriores? Eu recebi uma unção do pastor. Não resolve. Se essa unção não vier depois acompanhada de obediência, foi apenas um banho de óleo na testa. Eu fui ao encontro. E eu participei de uma cerimônia, eu fui liberto. Pois só continua liberto se continuar fiel. Se você é infiel, os demônios têm alimento na sua vida. Entende? Muitos queremos fazer campanha e achamos que servir a Deus é algo tão banal quanto fazer uma campanha. Se eu fizer uma campanha, eu estou agradando a Deus. Não se iluda, não se iluda. O que agrada a Deus é retidão, obediência, coração inteiro diante dele. Deus não está preocupado se você está jejuando ou não. Deixa eu dizer algo para você. Deus não vai ganhar nada com o seu jejum, nem vai ganhar nada com a sua frequência aos cultos. Não é meramente o ato de trazer seu corpo para ficar presente aqui. Não é isso que Deus olha. Deus olha se o seu coração veio junto. Porque corpo presente, muita gente vem, mas o coração veio junto, ou ficou lá fora, ou ficou em algum lugar escuso, ou ficou em algum lugar impróprio. Se o seu coração não veio, Deus não aceita. Deus não aceita. Entende o que eu estou dizendo? Mas será que eu estou dizendo que a unção não tem valor? Tem ou não tem valor, meus irmãos? Tem. A unção tem valor, mas desde que venha acompanhada de obediência. Porque a fé sem obras é morta. Eu mostro que creio obedecendo. O batismo tem valor, meus irmãos? Tem ou não tem? Tem que batizar? Mas batismo sem obediência não resolve. A ceia é importante. Foi o Senhor que estabeleceu a ceia. O crente tem que cear. Tem que obedecer essa ordenança. Quem não ceia periodicamente está desobedecendo a Deus? Mas a ceia por si só, como cerimônia, tem algum valor? Só se o coração vier acompanhado. É aí que está a grande diferença. É aí que está a diferença. E aí Paulo pega e fala, olha, você se gloria de ser judeu, mas judeu é aquele, verso 29, porém judeu é aquele que o é interiormente. Deus olha o interior. Crente não é aquele que veste como crente, que penteia como crente, que se maqueia como crente. Maqueia não, maquia. Como crente. Crente não é aquele que usa palavreado de crente, com Bíblia de crente. Crente é aquele que o é interiormente. Às vezes não tem cabelo de crente, às vezes não tem roupa de crente, às vezes não se comporta apropriadamente como um crente, mas se o coração dele é para Deus, ele é filho de Deus, ele é crente. Por isso não julgue segundo a aparência. Porque assim como tinha muito judeu com o nome de judeu indo para o inferno, é possível que também tenha muito crente em muitas igrejas por aí, que não estão indo para o céu, porque estão pensando que agradam a Deus por causa de coisas exteriores. Ontem, no batismo, uma irmã que estava para se batizar veio perguntar, pastor, e o meu cabelo? Eu falei, o que tem o seu cabelo, minha irmã? Ah, me disseram que se meu cabelo não crescer, eu vou para o inferno. Eu falei, então o pessoal que vende produto para fazer cabelo crescer deveria ter uma bênção de Deus na vida dele. Não é verdade? É importante que a mulher tenha cabelo de mulher, meus irmãos. É importante. Mas é isso que nos recomenda diante de Deus? Olha, eu fico pensando, se tem, eu acho que deve ter irmãs que têm o cabelo como o meu. O meu cabelo só cresce para cima. Você jamais o verá aqui para baixo, esvoaçante no vento. Ele vem, eu balanço assim a cabeça. O movimento que eu jamais fiz na minha vida é aquele assim que o pessoal faz. Nunca fiz. Porque pode vir um furacão da América Central, que ele fica impávido. Entende? Aí se eu fosse mulher, estava enrolado. Meu cabelo não cresce. Eu te digo algo para você, meus irmãos. Olha para cá. O que é mais fácil? Deixar o cabelo crescer ou cortar a língua? Hã? O que é mais fácil? Deixar o cabelo crescer. Portanto, qual o valor de cabelo grande? Nada. Zero. Para Deus não significa nada. Mas uma língua cortada significa muito. Significa muito. Me entenda a língua cortada com o que eu quero dizer. Quantos entendem o que eu digo nessa manhã? Há coisas muito fáceis. Eu sei que para algumas irmãs é uma grande tortura falar isso. Deixa eu dizer algo para você. Não é difícil deixar a perna cabeluda. Sovaco cabeludo. Perdão pela expressão, axilas. Axilas peludas. Ainda que para alguns é um grande tormento. É fácil. É fácil. Tem que fazer algum esforço espiritual, orar, jejuar. Tem.
Não tem não, meus irmãos. Agora, ser puro diante de Deus, ter a mente pura, ter o coração puro é penoso, dá trabalho. Dá trabalho. Envolve muita oração, envolve muita renúncia e às vezes lágrimas diante de Deus. Portanto, é isso que Deus valoriza. Deus olha o coração, Deus não olha o exterior. Se Deus é assim, sejamos nós também. Não fica olhando ninguém pelo lado de fora. Agora, isso significa que vamos ignorar agora? Está valendo andar nu na igreja agora, já que Deus não está olhando a roupa? É isso que eu quero dizer, meus irmãos? Significa o seguinte: faça o exterior como consequência do interior. Faça o exterior como consequência que o coração foi tocado. Preste atenção. Não preocupe com o exterior se o coração não foi mudado. Eu vou dizer algo ainda mais profundo para você. Se o coração foi mudado, é inevitável que o exterior vai ser alterado também. Se o seu coração é puro, você não vai conseguir andar com roupa de pomba gira. Se o seu coração é sem malícia, você não vai andar com o seio de fora, nem com as coxas aparecendo. Entende o que eu estou dizendo? Mas se os seus olhos forem maus e o seu coração está em trevas, de que adianta a roupinha fechada? Não adianta nada. Vai para o inferno com roupinha fechada e tudo. Quantos me entendem nessa manhã que eu estou dizendo? A mudança de Deus começa de fora. E a verdadeira religião é aquela que é de dentro. É por isso que, para encerrar, eu sempre encerro o meio-dia. Amém, meus irmãos? Portanto, não fique inquieto no seu banco. Por isso que no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, eu vou apenas explicar para você, porque é apenas uma ilustração que está aqui. Paulo começa a responder alguns questionamentos dos religiosos. E aí o religioso pergunta para ele. Basicamente fazem 3 perguntas que eu vou contextualizar com você. Primeira pergunta: qual é, pois, a vantagem de ser judeu então? Qual que é a vantagem da circuncisão? Em outras palavras, qual que é a vantagem de ser batizado? Qual então que é a vantagem de você virar crente e ser chamado de cristão? Paulo responde, verso 2, muita sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então preste atenção. Há muita vantagem em você ser crente, sim. Há muita vantagem em você ser batizado, sim. Há muita vantagem em você criar os seus filhos aqui na igreja, sim. Há muita vantagem em você ouvir a palavra, estar no ambiente santo. Há muita vantagem em ser exortado como exorto você hoje, semana após semana. Há muitas vantagens, Paulo. Mas preste atenção, não confie no nome, não confie em cerimônias. Confie na realidade do seu coração. Você deixou o Espírito de Deus tocar no seu coração? Você sente o toque de Deus dentro de você? É isso que faz diferença, diz Paulo. Portanto, há vantagem sim. Há vantagens em ser religioso, mesmo dentro da igreja. Mas não é suficiente isso. Segunda pergunta que eles fazem, verso 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Em outras palavras, meus irmãos, uma pessoa, Deus falou que se for batizado, será salvo. O Senhor disse que quem for batizado será salvo. É verdade isso, meus irmãos? Todo aquele que crê e for batizado será. Mas por que alguns foram batizados e de repente não vivem de maneira correta? Isso significa que o batismo foi invalidado, meus irmãos? Paulo está dizendo, de maneira nenhuma. Deus é fiel. Se você se batizou e o seu batismo foi real, a fé e a obediência na sua vida, então não se iluda. Isso tem um grande poder. Deus é fiel. E esse batismo vai ter um grande poder para operar na sua vida. Em outras palavras, você veio receber unção, mas se você veio receber unção com disposição de obedecer a Deus, largar o seu namoro errado, largar de roubar no seu trabalho, mudar de vida, esta unção vai ter um grande poder na sua vida. Em outras palavras, você veio aqui buscar a flor sagrada. Nós não temos aqui, mas há lugares que tem. Pode haver poder numa flor sagrada, meus irmãos? Pode ou não? Claro que pode. Por acaso Deus se limita a alguém ou alguma coisa? Não será Ele Deus para fazer o que bem entende? Se Ele quer usar uma flor sagrada, Ele pode usar? Pode ou não pode? E se você o faz pela fé e anda em obediência e põe a flor aqui na lapela, mas também põe o Senhor lá no coração, vai fazer efeito, meus irmãos? Vai.
E você põe a água para ser fluidificada. Essa é a palavra certa? Lá na beira da televisão. Ora, nós sabemos que essas coisas são misticismo exterior. E que não precisamos disso. Mas às vezes o Mauro não tem revelação ainda. E com o coração dele, ele quer servir a Deus. Ele quer abandonar o pecado, ele foge do pecado. Mas ele também quer tomar a água que eu orei por ela. Tem irmão que ora, pastor, ora pela minha água. Eu oro. Qual o problema? Não me ofende. Se você crê que vai receber algo via oral, amém? E é provável que Deus faça a obra na sua vida. Alguns creem em lenços ungidos. Quantos creem em lenço ungido aqui? Os irmãos são os incrédulos. Eu creio em lenço ungido. Se você não crê, eu creio. Agora, deixa eu dizer algo para você. Deus pode fazer o que Ele bem entende. Mas preste atenção. Preste atenção. Essas coisas por si só não significam nada. Tudo depende de quem recebe. Quem recebe quer obedecer a Deus. E quem recebe tem um coração para Deus. Essa é a grande questão. Nós não fazemos essas coisas aqui na nossa igreja, porque nós aprendemos que não precisamos. Porque a verdadeira religião agora é no coração, no espírito. A verdadeira circuncisão agora é o despojamento do corpo da carne. E não simplesmente algo exterior. Aprendemos aqui que não precisamos de meios físicos para receber a unção de Deus. Sabemos disso. Avançamos em conhecimento. Mas isso não nos exime diante de Deus, de andarmos de acordo com esse conhecimento. Só porque você não usa flor sagrada, lenço ungido, azeitona sagrada ou coisa assim, não exime você agora de praticar aquilo que você sabe. E isso apenas torna você muito mais responsável diante de Deus ainda. Quanto entende o que eu estou dizendo nessa manhã? E Paulo ainda continua. Já vou encerrar. Verso 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Essa é a pergunta que estão fazendo. Que Paulo explica melhor no verso 7. Ele fala: se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, que coisa interessante, para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Em outras palavras, se o meu pecado apenas mostra que Deus é santo, então vamos pecar. Quanto mais pecarmos, mais vamos ver que Deus é separado de nós, Ele é santo. É isso que está falando no verso 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. Porque Paulo disse lá em Romanos capítulo 6, onde abundou o pecado, o que aconteceu? Quer dizer, onde tem muito pecado, tem mais graça. É ou não é? Depois de ouvir ele falando isso, alguns religiosos disseram, vamos pecar à vontade então. Vamos pecar mais ainda, porque quanto mais peca, mais graça tem. E Paulo fala, a condenação sobre estes é justa. Sabe, uma pergunta contextualizada para os dias de hoje é a seguinte: Deus é bonzinho, Deus é amor. Como é que pode um Deus amoroso irar-se? Deus é amor, como é que Ele pode mandar alguém para o inferno? Esse é o argumento de hoje, contextualizado que Paulo dizia. E Paulo diz, o juízo sobre esse é justo. Porque o amor sem justiça, vou dizer algo profundo para você, preste atenção. Amor sem justiça é indulgência. Amor sem justiça é leniência, para usar uma palavra difícil com você. Amor sem justiça é aquela postura de algumas mães e alguns pais que amam tanto o seu filhinho que não o corrige. É um amor, na verdade, tolo. Não é este o amor de Deus. O amor de Deus é justo. Não tem dosinhas. Deus não fica, sabe, sensibilizado quando você chora na carne. Ou quando chora porque está doendo a carne. Deus sensibiliza quando você anda em justiça. Porque o amor de Deus é justo. E lá na cruz, o amor e a justiça se encontraram. A graça e a verdade se beijaram. Deus pôde exercer justiça sem negar o seu amor. E o inferno é isso também. É a justiça de Deus. E talvez até seja também misericórdia de Deus. Agora, para encerrar, eu queria ler com você um texto lá em Isaías, capítulo 1. Vamos encerrar. Isaías, capítulo 1, versículo 11. Queria que você ficasse de pé, por favor. Venha para receber a palavra de Deus. Quantos podem dizer que tomaram para si a palavra do Senhor nessa manhã? Deixa eu dizer algo para os irmãos. Acredita em mim. Eu tenho um amor tão grande por essa igreja. A minha vida é essa igreja.
Hoje de manhã eu orava ao Senhor dizendo, muitas vezes me sinto cansado, mas jamais foi um fardo para mim estar aqui diante dos irmãos. Jamais. Me sinto renovado cada vez que venho. Às vezes venho para cá gripado, que eu faço a maior parte do tempo isso. Mas precisamos de ser com fidelidade e sermos coerentes diante de Deus. Sem hipocrisia e sem corinho. Venha para cá, de fato, no seu coração, aberto para ser mudado e transformado. Venha para ser suficiente para alterar toda a semana da sua vida. Venha aberto para receber o toque de Deus, porque depois do toque de Deus você não pode mais ser o mesmo. E eu sei que nessa manhã o Senhor tem tocado o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 1, verso 11. Olha do verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Isso aqui é uma ironia do profeta. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Ou seja, quem pediu para você vir? Quem exigiu que você viesse? Diz o Senhor, já estou cansado de muita música, muito barulho, muita festa. O que ele diz? Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Olha o que diz o Senhor dizendo. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso suportar você cantar corinho e não arrepender do seu pecado. Não posso suportar você sentar aqui e dizer que veio me cultuar e não se dispõe a abandonar o erro, abandonar o egoísmo, abandonar as coisas erradas da sua família, com a sua esposa, com o seu dinheiro. Não posso suportar hipocrisia diante de mim, diz o Senhor. Eu sei que é uma palavra dura. Não estou dizendo que os irmãos são hipócritas. Mas às vezes temos comportamentos hipócritas. Tentamos esconder coisas de Deus. Nessa manhã você possa abrir o seu coração diante dele e fazer um concerto diante dele. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Eu vou estar orando. Senhor Jesus, como igreja que nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Senhor, livra-nos de sermos meramente ritualísticos. Sabemos que o ritual de si nada é. O que importa é a tua unção e a tua presença. Dá-nos a tua unção. Convence-nos de pecado nesse dia. Mostra-nos em que área precisamos ser tratados por ti, corrigidos por ti. Não queremos ser religiosos moralistas, que se colocam como luz para os que estão nas trevas e muitas vezes não nos ensinamos a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, dá-nos a tua honestidade e a tua transparência nesse dia. Toca-nos o coração, toca-nos o espírito nessa manhã. Muda os nossos caminhos. Arrependemos-nos diante de ti e clamamos pela tua presença, pela tua unção. Dá-nos um coração transparente aos teus olhos. Livra-nos de ocultar qualquer coisa. Queremos andar na tua luz. Na tua luz. Eu já vou encerrar a reunião, mas se você veio hoje nessa manhã e de alguma maneira a palavra do Senhor tem confrontado você, e você não se sente envergonhado de vir aqui à frente e gostaria que os pastores orassem por você, eu quero que você venha aqui à frente. Quem tem que ir embora, pode ir embora. Mas se você quer receber oração nessa manhã, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Alguém tira esse púlpito rapidamente para lá. Vamos cantar aquele cântico, Renova-me. Ajoelhe-se aqui na frente. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta manhã. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração.
Aleluia.